Olá pessoal, estamos aqui para mais um Célula Online, dentro do estudo Vida Plena com Deus, a poderosa sinergia entre obediência e intimidade. E dentro da temática da intimidade, nós vamos ver o estudo número 8, liberando expressões de adoração. Ok? Vamos lá então. Vou ler duas passagens e assim a gente introduz o assunto. A primeira passagem no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A segunda passagem, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos introduzir o assunto então. Expressões fala da nossa maneira de ser, da nossa maneira de liberar emoções, aquilo que se passa dentro de nós. Nós usamos as mãos, usamos a voz, usamos o nosso corpo como um instrumento de adoração e de serviço a Deus. Isso faz parte da nossa vida. E o nosso culto coletivo, quando a família se reúne, também tem a mesma coisa, não é? De forma coletiva, quando a comunidade se reúne para celebrar o Senhor. E essas expressões, diante de Deus, só tem sentido se vier de um coração rendido na presença do Senhor. Quer dizer, de dentro para fora, as minhas expressões de adoração. E são expressões físicas, né? Cantar com júbilo, levantar as mãos, bater palma, o choro, o riso, a dança, cânticos espirituais, tudo isso faz parte desse pacote da salvação, dessa vida maravilhosa que o Espírito Santo produz em nós, a vida plena do Senhor Jesus Cristo dentro de nós, expressando para fora a nossa alegria, a alegria da salvação, a nossa gratidão diante do amor e da graça, da misericórdia de Deus. Esse coração é um coração incendiado, como uma brasa viva que influencia o ambiente à nossa volta. Brasa apagada vira cinza, e cinza não provoca nenhum incêndio, mas uma brasa viva, incendiada, acesa, potencializada pelo Espírito Santo, ela influencia o ambiente, ela cria uma atmosfera para a manifestação da presença do Senhor, seja na minha vida pessoal, seja na adoração coletiva. E isso é uma atitude, é uma coisa ativa,
eu sou proativo na adoração. Não é passivo, é ativo, porque eu decido exprimir aquilo que está no meu coração. Ok? Então é uma decisão. Eu vou ler outro versículo aqui em Efésios 5, 18 a 20. Em vez disso, ou seja, de andar na carne ou andar numa religiosidade formal, sejam cheios do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si. Ele está falando do culto coletivo, da celebração da família de Deus. E louvando o Senhor de coração com música, expressões de adoração. Em tudo deem graças a Deus. É uma atitude, um coração agradecido na presença do Senhor, na presença do Pai, e fazendo tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele coloca claramente a estrutura do nosso culto, da nossa celebração, espontânea, genuína, vibrante, transbordante, com liberdade. E eu contribuo para essa atmosfera de grande manifestação da presença do Senhor. O Senhor não se agrada de um culto formal, frio, indiferente, olhando no relógio, vendo a hora que vai terminar, ou distraído com outras coisas. Isso não procede do Espírito Santo. Isso vem da carne, da nossa ansiedade, da nossa inquietação. Deus se agrada das coisas que são geradas através do Espírito Santo em nós. Aí sim, sobe como um incenso agradável na sua presença. Ok? Vamos salientar alguns pontos então. Tudo começa por mim, Iada. Nós já comentamos sobre Iada, esse processo de conhecer o Senhor na intimidade, profundamente, pessoalmente, experimentalmente. Um coração incendiado é fruto de um Iada bem realizado e bem desenvolvido na vida do discípulo. Entende? É consequência de algo que já está acontecendo dentro de mim. E isso se torna um estilo de vida. O avivamento não é uma onda que vem e pega todo mundo. Primariamente, o avivamento é algo que já está acontecendo dentro de mim. Porque senão eu vou cair numa passividade, sentar num banco de igreja esperando a onda do avivamento e não tomando nenhuma atitude para ir ao encontro do Senhor. Perceba, isso é importante e eu faço parte, eu tenho responsabilidade nessa iniciativa, criando uma atmosfera poderosa para a presença do Senhor. Bom, o Senhor olha para a minha vida e Ele tem um propósito. E tudo que Deus colocou na igreja, dons, habilidades, talentos, inteligência, enfim, tudo, a tecnologia que nós temos hoje, tudo a serviço da celebração ao nome do Senhor. Mas tudo isso perde o sentido quando eu não tenho Iada na minha vida. Pode ter a melhor tecnologia, mas toda a estrutura do culto, da celebração, ela fica apenas uma coisa formal, se Iada não está presente no coração de cada um que ali está. Isso é algo tremendo. E esse Iada é a base da vida do discípulo, é a base da vida daquele que se aproxima de Deus para cultuar, para celebrar e para servi-lo. Eu vou ler um texto aqui em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Pois quem dele se aproxima, e aqui nós aproximar pode ser também uma expressão de adoração, precisa crer que ele existe e que ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a fonte. Eu tenho que tocar o coração de Deus com as minhas expressões de adoração. É como um relacionamento humano. É como o casamento. Sem expressões de amor, fica uma coisa fria. Não funciona, não tem prazer, não tem alegria, não tem contentamento naquele relacionamento. Então as minhas expressões de adoração, elas vêm com algo de dentro para fora. E sem nenhuma timidez, sem nenhum bloqueio, louvando e glorificando aquele que é digno. E o interessante é que às vezes a gente é avivado na igreja, mas em casa é uma geladeira. Não é estranho? Na verdade, o IADA começa em casa, na minha vida pessoal íntima com Deus. Aí eu levo isso para a celebração, para o serviço, para a missão. Quer dizer, por isso que o IADA é a base da vida cristã, da vida do discípulo. Senão eu vou cair na religiosidade. E aí eu não vou dar o melhor para Deus. Outro ponto importante que eu quero salientar aqui, a questão da espontaneidade. E nós vemos esse exemplo em Davi, que dançou na presença de Deus numa atitude de júbilo, de contentamento. E ele era o rei. Quer dizer, nada segurou Davi naquela expressão de contentamento e de gratidão na presença do Senhor. É essa espontaneidade que nós precisamos resgatar na igreja. Adoração, liberando expressões de adoração, é algo muito pessoal, da personalidade, da singularidade da pessoa. E ela tem que liberar isso, liberar lá na sua vida íntima com Deus e no culto, na celebração também. É sempre assim. Uma brasa incendiando a outra brasa. E isso procede de um coração nascido de novo. É algo que o Espírito Santo faz na vida da pessoa e a vida de Cristo começa a borbulhar dentro de mim e extravasar para fora. E nessa espontaneidade, o Senhor mesmo é o motivo da minha alegria, do meu louvor, da minha gratidão e da minha adoração. Eu não vou com nenhuma lista na presença do Senhor. Eu apenas quero amá-lo, responder ao seu amor. Atitudes de intimidade. Não vou com nenhuma lista pedindo nada. Não é o momento. O momento é celebrar o Senhor pelo que Ele é. Ele é maravilhoso e Ele é bom e a sua bondade permanece para sempre. Esse processo de IADA forma aquela base sólida, consistente para a minha vida como aquele que serve a Deus. Em qualquer sentido, em qualquer direção. Formalidade religiosa é uma coisa cansativa. A gente mesmo não gosta. Deus gosta menos ainda. Nós precisamos romper com esse paradigma da religiosidade na minha vida. Nós, quando estamos em família, celebrando o Senhor, nós temos que ser vibrantes, espontâneos, transbordantes, contagiantes, trazendo aquelas expressões que são próprias da minha personalidade. Isso tudo diante do Senhor. E isso agrada o Senhor. É o meu coração por inteiro adorando e louvando ao Senhor. Quero ler um versículo aqui no profeta Isaías 29:13, muito interessante. Portanto, diz o Senhor, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cadê a paixão? Só tem religião, paixão não tem. Relacionamento
esquisito, frio. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens, é religiosidade. Não tem nenhuma expressão autêntica ali, nenhuma expressão genuína, espontânea diante do Senhor. Perceba, Deus está olhando para o meu coração. O nível da paixão que está incendiando o meu coração de filho de Deus. Outro ponto interessante que eu quero trazer aqui, o nível elevado da adoração cristocêntrica. O Senhor Jesus Cristo é o alvo, é o centro da nossa adoração. O Pai é glorificado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha para glorificar o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender esse modus operandi no reino espiritual. Porque em Cristo Deus fez com que tudo convirja para Ele. E Ele receba toda a honra e toda a glória. O Pai é glorificado através do Filho. Aquele que se fez carne e habitou entre nós e comprou a nossa vida para Ele. Entende? O foco, o alvo, a direção da nossa adoração. E há um segredo tremendo aqui, só vou citar e você medita aí na presença de Deus. Aqueles problemas, aquelas dificuldades mais difíceis da minha vida, sabe qual é a hora para você entregar na mão do Senhor? Na adoração. Há um segredo tremendo nisso. Sabe aquele negócio, aquele peso que está difícil de carregar, é sufocante? É nessas horas de alta interação com o Senhor. É a hora de eu falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Porque é um momento especial. É quando eu consigo tocar o coração compassivo do Senhor. E aí ele se volta para mim com toda a graça e com toda a misericórdia. Eu e a minha esposa temos experimentado isso por várias vezes. Momentos de quando você sente que há um mover de adoração, o Espírito Santo está presente, é a hora de você entregar aquelas coisas mais complicadas. Há um segredo aí, você pode experimentar e comprovar como o Senhor é fiel. Porque ali é um momento de entrega. E o coração do Senhor está todo aquebrantado também pela nossa adoração sincera na presença dele. É hora de entregar aquilo que está pesando. E isso traz descanso e paz ao nosso coração. E por último, um último item aqui que nós queremos trazer antes de entrarmos na aplicação pessoal é o viés da carne. A carne para nada presta. Foi o que o Senhor Jesus disse. A carne não consegue agradar a Deus. E tudo que eu faço através da carne é palha na presença do Senhor. Não permanece. Então eu tenho que prestar atenção se a minha celebração, se a minha adoração, se o meu serviço está sendo motivado, energizado, potencializado pelo Espírito Santo e como sendo uma expressão genuína de um coração aquebrantado diante de Deus. Técnica, formalidade, liturgia, cerimônia, tudo isso nós podemos aprender e faz parte da religião. Mas e o coração incendiado? Se eu não tenho essa experiência diada com o Senhor, como é que eu vou levar isso para o culto, quando a família se reúne para celebrar o Senhor? E eu tenho que tomar cuidado com o viés da carne, porque a questão da reverência, a questão do temor do Senhor, a questão da santidade tem que estar presente quando eu me apresento diante de Deus para celebrar o seu nome. Não é de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? Só estou chamando a atenção para esse tipo
de situação. Porque a carne, ela anda pelos interesses e pelas motivações do ego. E o foco não é Deus, o foco sou eu mesmo. E aí você começa a criar uma liturgia de aparência, de chamar atenção, de ser visto, de ser notado. Mas não mostra uma paixão pelo Deus que é Espírito. Por isso que nós lemos aquele texto no início. E o Espírito Santo sempre vai trabalhar no meu coração para que o Pai seja glorificado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente tem que ter clareza. E eu vou ler o último versículo para nós entrarmos na aplicação pessoal. Está em João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Jesus falando aqui, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja bem, Jesus mesmo dizendo qual é o modus operandi, qual é a natureza, a finalidade do trabalho do Espírito Santo no corpo de Cristo. Vamos para a aplicação pessoal. 5 questões para a sua reflexão na presença do Senhor. Estou convicto que IADA é fundamental para experimentar o amor de Deus? Você está convicto que um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor é fundamental para conhecê-lo em profundidade, a profundidade do seu amor e da sua graça? Segundo, tenho dificuldade para liberar expressões de adoração diante do Senhor? Eu sou bloqueado? Eu sou tímido? Não, isso tem que ser rompido, porque nenhuma timidez glorifica a Deus. Amém? 3. Estou convencido que a carne anda de mãos dadas com a religiosidade? A carne, ela não é operada pelo Espírito Santo. Ela é operada por um espírito de religiosidade. É por isso que não agrada a Deus. 4. Estou convencido de que a religiosidade é inimiga da fé? Eu já parei para pensar nisso. A fé e o mover do Espírito andam juntos. A fé, ela se expressa, ela é ativa, ela é proativa o tempo todo. E ela é espontânea. Não é uma técnica, um procedimento que eu aprendi. Ok? É algo do coração. E por último, a número 5, a questão número 5. Qual o valor de um coração incendiado para a igreja? Eu já falei desse assunto várias vezes. A igreja precisa de discípulos, de corações transformados e incendiados para influenciar o mundo e cumprir a grande comissão. E essa responsabilidade é minha, porque o processo de IADA é uma iniciativa minha, que eu tenho lá na minha vida pessoal com Deus. E eu trago isso para a igreja, para a reunião da família. E tudo que a igreja faz é com pessoas de corações incendiados. Só assim nós vamos glorificar a Deus e cumprir a nossa grande comissão. Deus te abençoe e traga entendimento a você. Até a próxima live.